Oi, gente, nós vamos falar de vaso de honra e vaso de ira. Em Ezequiel 18:32 diz o seguinte: Pois eu não tenho prazer na morte daqueles que morrem, diz o Senhor. Portanto, consertai-vos e vivei. Em cada geração, a igreja ela deve ser advertida para o julgamento. Essa advertência ela deve ser feita de várias maneiras. Nós temos a advertência em Romanos 14:10, em 2 Coríntios 5:10, em Gálatas 6, do 7 ao 8. Embora os fiéis, os escolhidos, eles são poupados da punição eterna, há uma consequência para uma desobediência contínua. Então aqui ele está advertindo, porque se você está lá pecando com um pecado aqui na terra e morre fazendo uma coisa que você não deveria estar fazendo, é claro que o Pai não vai ter prazer na sua morte. Mas porque você é um vaso de honra. Em Colossenses 1:23 fala o seguinte: se permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos movedes na esperança do evangelho que tenhos ouvido e que foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo, ele fala que a única maneira dos cristãos ser apresentados santos, inculpáveis e livres é não abandonar a fé em Cristo, os ensinamentos. A fé diz a respeito da mensagem do Evangelho. Paulo, ele alertou aos colossenses que abraçassem a fé e para perseverar na verdade do evangelho e anunciá-lo a toda criatura, aonde eles passarem. Então, como a lei do nosso Pai ela é justa, mesmo nós sendo vaso de honra, não existe pecadinho, pecadão para o Pai, mas existe consequências diferentes de cada pecado. Nós pagaremos sobre essas consequências. Nós só não iremos ser julgados com os ímpios. Então você, vaso de honra, só vê as consequências do seu pecado, do que você cometeu, porque a lei ela está no seu coração e você sabe que você escorregou, que você errou, porque você não está imune às consequências desse pecado. Em Romanos 1:24 diz o seguinte: portanto, Deus também nos entregou a imundície por meio das luxúrias e disse aos próprios corações, para desonrar seus próprios corpos em si. Então nós vemos aqui que o nosso Pai, ele entrega as pessoas para a luxúria, para o seu próprio coração. Isso aconteceu também na vida de Acabe, o rei de Israel, que se rebelou contra nosso pai. Acabe, ele escolheu a ruína. Em 1 Reis 22, do 22 ao 23, ele estava na idolatria e ele era dedicado aos falsos deuses. Ele praticava imoralidade. Então, o nosso Pai deixa os vasos de ira se afundar cada vez mais na sua iniquidade. Em João 14:21 fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e guardam, este me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então ele está falando aqui dos eleitos que ele ama. Então, aquele texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele querer não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai, ele amou a humanidade, não as pessoas, cada uma. Ele amou a humanidade,
porque ele deu o seu filho unigênito para nos salvar por um amor à criação que ele tem, que ele fez, porque ele queria nos salvar. Então ele prepara um resgate através do seu filho unigênito. Por causa do pecado original, todo mundo caiu, porque se ele não amasse o mundo, não teria como. A salvação não é para todo mundo, é para muitos. E é para quem querer, que vai ganhar o resgate, a vida eterna. Nós temos que lembrar que o nosso Pai, ele é justo. E nós usamos da justiça humana para julgar as atitudes dele. Então, quando nós vemos que ele faz vasos de ira e vasos de honra, nós ficamos assustados. Não, imagina, não pode ser. Mas nós temos que entender que o nosso Pai, ele é justo e ele é santo e ele sabe o que ele faz. Quando nós nascemos, na nossa natureza, nós somos todos destinados para a ira. O que quer dizer? Como Adão e Eva pecou, nossa carne ela foi corrompida. Então nós somos destinados para o lago de fogo, porque ninguém está merecendo a salvação. Quando o Pai ele cria na timeline, na eternidade, já está tudo consumado. As pessoas focam na queda, mas o objetivo não é a queda. Mas na verdade, a história do mundo ela existe por causa do Salvador, porque tudo existe por ele e para ele. E o conflito está no madeiro. O Pai, ele criou o homem para se relacionar com ele. E este relacionamento, o que significa conhecer um ao outro. E o Pai, ele tem todos os atributos. Ele é amor, ele é paz, ele é alegria, ele é ira, ele é justiça. Esses são todos os atributos e muito mais que nós temos que conhecer do nosso Pai. E ele demonstra isso com toda a nossa história. Em Isaías 45:7 fala que ele cria todas as coisas. Ele faz a luz e ele cria o mal. Ele faz a guerra e faz a paz. Então todas as coisas estão na mão do nosso Pai, do nosso Criador. E as pessoas falam, seja feita a sua vontade, mas acham improvável que o Pai tenha criado vaso de honra e vaso de ira, que a salvação está na mão do Pai, não na sua. Você é salvo pela graça e não por merecimento. Nós temos que entender que o Messias, ele é a revelação humana do Pai. Por isso que ele veio com esse plano de salvação. E porque ele é espírito, a queda ela foi necessária para haver a graça, o plano de salvação. Como teve a queda, Satanás conseguiu ludibriar Eva, aí eles comeram fruto do conhecimento do bem e do mal. Então veio que o Pai teve que fazer vasos de honra e vasos de ira. Vasos de honra para quê? Para manifestar a glória do Pai. Vasos de ira para quê? Para manifestar o mal. Porque para ter o conhecimento do bem e do mal, tem que ter a manifestação dos dois. Então o Pai, pela lei que ele colocou, teve que ter a manifestação dos dois. Todos os vasos que o nosso Pai cria vai ser defeituoso por causa do pecado que nasceu conosco. E para o Pai poder justificar alguns, ele precisa mandar o Filho como oferta, como sacrifício no madeiro. E a Bíblia é bem clara que ele vem em resgate de muitos. E não de todos. E a graça ela é suficiente para salvar você. Então em Romanos 9, do 18 ao 22, fala o seguinte: ele tem misericórdias que ele quer ter misericórdia, e ele endurece a quem quer. Tu dirás a mim, por que ele ainda achou
pouco, porque tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu para condenar-te? O Senhor dirá as coisas formadas para quem a formou? Por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro o poder sobre o barro para a mesma massa fazer um vaso para honra ou para desonra? Então, a imagem do oleiro, ela é bem usada para ilustrar o barro, ela representa a humanidade caída. O oleiro é nosso pai que trabalha esse material até moldar conforme o seu desejo. Que isso está em Isaías 64, do 6 ao 9. Alguns vasos ele faz para honra e outro eles fazem pacientemente, ele endurece até manifestar a sua justiça, a ira contra o pecado. O nosso Pai, ele deseja manifestar sua graça em vasos de misericórdias, de honra, a quem ele concedeu o seu amor, o Redentor. Isso tanto no contexto judaico como também para os gentios. Amanhã nós falaremos mais sobre este assunto. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!